ministro do Pelouro não sabia, ou porque ao demitir o Conselho de Administração, tanto o governo como o ministro do Pelouro, que está no governo, escondem a cabeça deixando o rabo de fora. Fala-se no PCA e no primeiro-ministro que ficou retido, sim, na sala VIP, sei lá, durante 4 horas, quando devia viajar a Elxinga. Como tendo sido a gota d'água no copo. Mas a mesma reportagem que eu vi vossa é que o primeiro-ministro chamou o primeiro-ministro, o ministro dos transportes, ou ligou para o ministro dos transportes, e ele teria contado uma ladainha para o primeiro-ministro, porque o que ele diz é desconexa e sem, digamos, pés nem cabeça. Portanto, o que quer dizer, o que é sintomático de que o ministro do Pelouro não desconhecia nada do que estava a acontecer, do que está a acontecer, né? Daí que a minha pergunta é se o demitir o Conselho todo de Administração não é simplesmente atingir a parte mais fraca, quer dizer, a corda parte-se pela sua parte mais fraca. Sim. E mais, nós, se nos lembrarmos de programas anteriores, aqui mesmo, nós lembramos-nos de denúncias, sim, que trabalhadores fizeram da gestão danosa e até criminosa por parte dos trabalhadores. Os trabalhadores é que fazem a denúncia contra o Conselho de Administração. Aliás, até isto remete-nos à visita que o Presidente da República fez, se não estou em erro. Exatamente, também. Sim, sim. Houve umas visitas que fez a Ministério, e um dos ministérios visitados foi exatamente dos transportes. E esta situação já se arrastava, sim, não é? O que é que o ministro disse com toda a firmeza? Na altura, lembramos-nos de uma carta anônima que os trabalhadores denunciavam factos reais e que, evasivamente, o ministro dos Transportes, né, dizia que não liga, não dá trela a denúncias por pessoas que não dão cara. Okay. E nós aqui dissemos-lo, né, que quando se trata de coisa pública, de bens públicos, dos dinheiros públicos, não precisa o denunciante ter cara ou nome. Okay. Basta a denúncia. Precisa olhar para os factos. Exatamente. E isso está no Código do Processo Penal. A legitimidade da ação penal do Ministério Público vem exatamente do facto de, passa aqui a repetição, o facto denunciado de ser um crime público. Porque o semipúblico, aí sim, porque terá que ter queixoso. E o particular, então, a pessoa tem que se constituir assistente, não tem como. Mas no crime público, olha, foi assassinado uma pessoa no sítio X. Não vai dizer à polícia que enquanto não disser quem assassinou ou quem denunciou o assassinato, a polícia não vai lá. Porque o homicídio é um crime público. Okay. Compete ao Estado defender desde a integridade física e pior a supressão dela. Portanto, a supressão criminosa da vida do indivíduo
é um dos valores mais sublimes que o Estado defende. Então nós aqui perguntávamos, mas afinal de contas, que tipo, né, de governantes que a gente tinha? Porque deviam ter um mínimo, aquilo que nós chamamos o mínimo de rudimentos, né, de como proceder quando determinados factos também lhe são apresentados. E eu disse, e outros mais disseram, também, que as empresas públicas são sacos azuis. De quem? Da Frelimo e da sua nomenclatura. E eu lembro-me muito bem, num programa de linha direta, Sim. que eu... Linha aberta. Linha aberta, que eu classifiquei, né, de uma cleptocracia, até mais, havia uma ação de corruptocracia. Portanto, cracia é governo, clepto é ladroagem, passe aspas. Então, cleptocracia é um governo de ladrões. Eu sei que isso me arranjou muito problema. E eu ainda estava do outro lado da margem do rio. E a corruptocracia também é um governo de corruptos. Quer dizer, nós temos em Moçambique um problema, se não em África toda, um problema de chamar as coisas pelos próprios nomes. Os chifres, nós arranjamos um termo muito bonito, e sei lá, quando é um crime a gente arranja um outro termo mais bonito. Eu não roubei, eu levei. Eu não matei, estava a defender-me. Quer dizer, coisinhas assim do gênero. E nós vemos, não é, o desenvolvimento da nossa sociedade a degradar-se. Quer dizer, o desenvolvimento, quer dizer, até é uma contradição, mas a degradar-se. A vida da sociedade a degradar-se. Por causa de quê? Desses indivíduos que se locupletam, não é, pelos bens públicos. E as empresas públicas, nós dissemos que era fonte de enriquecimento ilícito. Uma fonte de financiamento, não é, das atividades político-partidárias. Não podemos ter dúvidas quanto a isso. É por isso que, primeiro, mesmo quando a empresa LM mostrava um balanço, não é, negativo, não se procurava maneiras ou de privatizar, ou, não digo liquidar completamente, privatizar, aceitar acionistas, não é nem que fosse com menor capital, continuar ainda uma empresa do Estado, da nossa bandeira, mas, no mínimo, aceitar outros. Exatamente por quê? Porque aceitando outros acionistas, logicamente que teriam que ter administradores, executivos, administradores, para estarem ali também a velar dos negócios. Mas como não há esse interesse? Por quê? Quando tu tens reuniões, grandes visitas, reuniões como Congresso, como Comitê Central, se fizeres uma auditoria, has de encontrar lá que se fizeram transportar por requisições e nunca foram liquidadas essas requisições. E não há de ser o Antônio Pinto. Eu não o conheço, nem pintado. O tal Antônio Pinto. Mas ele nunca pode vir cá para fora dizer isso. Porque ele só não vai deixar de ser da LM, como em todo metro quadrado deste país, ele não vai ter nenhuma outra atividade remunerada. Porque quem manda em cada metro quadrado deste país
infelizmente, são os mesmos. Por isso, eles é que colocam os pontinhos nos is, os traços nos t's. Ok? Então, para mim é mentira e falacioso as afirmações segundo as quais ela é, por exemplo, é deficitária. Informações que até circulam aí, disse que, por exemplo, a receita média mensal, né, da LAM é Pemba, 12 milhões de meticais. Lixinga, 7 milhões de meticais. Nampula, 45 milhões de meticais. Quelimane, 9 milhões de meticais. Tete, 15 milhões de meticais. Chimoio, 30 milhões de meticais. Vilanculos, 4,5 milhões de meticais. Inhambane, 3 milhões de meticais. Maputo, 205 meticais. Portanto, estas receitas não incluem Joanesburgo, Dar es Salaam, né, Nairobi e as GSAs, né, que são as General Sales Agencies. Portanto, são agências, portanto, que fazem todo o serviço contratado, quer dizer, são agências contratadas para fazer todo o serviço a favor da LAM. Portanto, as GSAs da América, Europa e Ásia. E agências de viagem, por exemplo, e agências de viagem que são próprias da LAM, e as chamadas VDIs. As VDIs são vendas diretas pela internet. E outras mais. Portanto, com este digamos, rendimento médio mensal, mais essas outras que não vêm aqui, não pode justificar que a LAM seja uma empresa deficitária, seja uma empresa que não produz lucros. Quer dizer, só de pensar quanto é que custa, porque o moçambicano viaja na LAM com dinheiro próprio quando se trata de um estado de necessidade. Porque para turismo, para passeio, ao preço que a LAM cobra, ninguém passeia-se. Mas, entretanto, os bilhetes que são pagos, os dinheiros para onde é que vão? Não faz sentido. Podem contar coisas. Agora, se me disser que ela já traz consigo umas dívidas do tamanho do aeroporto todo, ou da pista do Maputo e por aí fora, e que vão fazendo e vão pagando essas dívidas, logicamente. Mas mesmo assim, se estancassem, não é? Estas outras atividades que são, portanto, suportadas pela LAM, ainda era possível uma recuperação. Daí que um PCA, quando ali colocado, agradece, porque vai comer, porque há um momento em que as pessoas, eu não vou mudar o mundo, não é? É uma posição, eu não vou alterar o status. Ou então, corro o risco de andar por aí a chutar latas e por aí fora, a bater válvulas, como se costuma dizer. Então, a pessoa deixa-se calado, né? E do lado de quem lhe colocou ali. E quando há uma situação qualquer, pronto para lavar a cara, você tem que sair, ele aceita, com a certeza de que vão lhe colocar a outro sítio. Nós vimos a questão do nosso banco. Vem aí dos órgãos de informação, até tido por menino bonito, fez as focatruas, as bravatas que fez no nosso banco, aquele que foi para uma outra cotada, para ir comer. É assim. Como dizia na altura, um documentário nos cinemas de Moçambique, antes do Cuxacanema até, havia um documentário que dizia assim vai o mundo. Estamos numa situação idêntica. Portanto, não vamos aqui com histórias, né? Porque se de facto
o problema fosse António Pinto, né? Nem 6 meses ele durava. Porque assim que ele chegou, os trabalhadores começaram a assistir uma gestão danosa, que nos dias que correm até consideram a gestão historicamente, portanto, da história da LAM, mais danosa de sempre. Mas nunca foi mexido. Quanto tempo? Nunca foi mexido. Não vai dizer que o ministro do Pelouro não sabia. Se não sabia, então o que é que está aí a fazer? Vai dizer que estes problemas todos estão a acontecer, começaram hoje? Não, já vem desde lá. O que é que o ministro já fez? Nada. Por que é que não faz? Será que ele é incompetente? Não. Incompetente também não é. Ele domina a área que está. Mas, se não faz, é porque não é mais do que um sistema que está montado. E este sistema, ele até encontrou. Este sistema que é para gerir os interesses dos camaradas. Foi assim com a Vidreira, com a Mabor, com o BPD, com o Mecanagro, com a Steia, com o Intermercado, com as TDM, Jamecel, EDM, Águas de Moçambique, Texmoc, Texmanta, né? Texlon e muitas outras empresas. O governo moçambicano já se havia aberto para novas entradas para este setor do transporte aéreo. Na eventualidade deste mercado estar concorrido por outras, que futuro é que a LAM teria? Seria este o fim das linhas aéreas de Moçambique? O governo moçambicano abriu aí as portas e chegou a entrar uma companhia. A Fastjet. Nunca me fiz transportar nela, a tal Jet. Sim. Não sei se ainda está a funcionar, está a funcionar em pleno, mas nas circunstâncias em que a coisa está, eu entendo que a própria LAM devia, nem que privatizasse em 40%, ficar com 60%, em 50-50%, ou em 49% e ficar com 51% para continuar a mandar na coisa. Ora, as dívidas dele, os acionistas ali nunca iriam deixar de cobrar. E iam fazer questão que se cobrassem. Primeiro porque quando se vai comprar coisa, pegar uma empresa, quer dizer, faz ali toda a auditoria, o balanço, ver o passivo, o ativo, etc, etc. E dali começar-se a andar para frente. Nunca haveriam de aceitar, primeiro se o passivo fosse, sei lá, 2 vezes mais o que haveriam de ali realizar, não haveriam de aceitar. A menos que o Estado ficasse com o passivo dele e eles a partirem dali para frente. Mas se eles preferem continuar com a empresa, é porque faz este jeito que eu já me referi. Agora, se só temos a Fastjet e não temos mais nenhuma, eu não estou dentro, não é, dos requisitos, das exigências para se poder licenciar, mas devem andar aí se calhar, porque não sei, requisitos, né, daqueles dissuadores. Nós sabemos, por exemplo, ao nível do investimento, só que a pessoa acaba aceitando para fazer negócios, tem riquezas e tudo mais, o país, mas não é de bom gosto que o investidor se vê obrigado a ter que cooptar por um parceiro nacional, que por vezes não entra com nada, só entra com a licença, que aquilo ali é sei lá como é que deve chamar-se, não estratagema, de licenciar a pessoa que nem sequer tem saldo na conta, extrato de conta,
à espera que alguém que queira investir e depois telefona e dizer, olha, apareceu alguém que quer investir. A tua licença, ainda tenho comigo, ainda não fiz nada com ela. E pronto, vai entrar daí. Mas se for a ver quem são esses proprietários das licenças apenas, o negócio é o mesmo. É o negócio da corporação, da instituição, da nomenclatura. Ou são os filhos de, ou são eles próprios e tudo mais. Qualquer outro. Nem vale a pena estar a falar dos que não estão dentro do clube. Não vale a pena. Então, este é um dos requisitos que eles, quer dizer, acabam aceitando, mas também tem contrapartidas negativas. E eu vou dar um exemplo do que acontece no turismo. No turismo, exatamente por causa desta condição, há sempre um nacional que é parceiro de um indivíduo que tem uma estância turística. Quando essa estância turística faz tudo na África do Sul, paga tudo lá, faz reservas, paga tudo lá, e entra em Moçambique só para dormir e mais nada. E ainda deixa ter uma série de detritos para você ficar a zelar, tanto que conspurquem o meio ambiente, para não estar aí a dizer pelos próprios nomes. E não há que levantar a voz. Por quê? Porque tens um nacional que é também dono. Se tu levantas a voz, ele fecha a estância. E como você come um bocadinho, se você é sócio de 50 estâncias ou 100 pelo país todo, nem que tenhas uma códia de 50%, de 5%, né? Tu estás muito bem como aquele americano que diz, olha, eu, em vez de estar aí a ficar com 10, 20, 30% da empresa, eu vou aplicando os homens, né, na empresa e fico com 1%. Se eu tiver 100 empresas nesse estilo, sem estar a fazer nada, eu tenho 100%, ganho melhor e mais do que cada um daqueles indivíduos. Ora, se ganha 5, muito mais. Ora, isto aqui não contribui para o bom ambiente do negócio e, inclusivamente, a atração, não é, do investidor. Portanto, para dizer que eu não estou dentro, falo às cegas, dos requisitos que existem para poder licenciar uma empresa de aviação civil, comercial, mas se não vieram mais alguma coisa, porque não é um negócio, digamos que, daqueles prejudiciais. Quero-me parecer que é um negócio rentável. Olha, já tivemos a corredor há tempos. Em tempos a ir corredor caiu exatamente porque, sendo, primeiro porque aquilo cheirou um pouco a branqueamento de capitais, né? Segundo, estavam mancomunados e eu assisti, por exemplo, quando foi do 9º Congresso, aquilo era um chapacém. Transportámos-nos todos de Borla para Climano e voltamos. E não pensa que houve pagamento. Então, a andar daquela maneira só podia cair. E não só, no princípio até quis fazer um pouco de frente a LM, tal, a LM começou a fazer uma vida negra para os hangares, cobrar valores exorbitantes, daí que a ir corredor os aviões dormiam em Nampula. Exatamente porque o que se cobrava em Maputo era muito, muito alto. Resultado, não saíam em concorrência, digamos, leal. Saíram os dois daqui e irem para o norte. Quando um ia para o norte, o outro vinha para o sul, porque tinha dormido em Nampula. E acumulou dívidas de manutenção, conversa que eu cheguei a ter aí com alguém ligado à Aerocorretor, e foram arrestados os aviões.
caiu, pronto. Uma última questão sobre este capítulo. O Presidente da República, quando da visita ao Ministério dos Transportes e Comunicações, concretamente aos aeroportos e as linhas aéreas de Moçambique, questionou por que cerca de 400 pessoas a trabalharem para colocar 3, 4 aeronaves no ar. Não sei se eu lembro. Estaremos perante uma situação em que as linhas aéreas de Moçambique corriam o risco de se tornarem insustentáveis? Nessa perspectiva, sim, porque a empresa é aquilo que eu chamo, portanto, uma cotada, não é? E vai albergando, vai admitindo os amigos os camaradas e por ali assim, quer dizer, sem obedecer a necessidades, quer dizer, para poder redimensionar ou requalificar a mão de obra, torna-se um problema porque vai sempre lesionar um amigo, um camarada, etc, etc. Daí que, passado algum tempo, tem aquele número. Nós vimos, por exemplo, quando foi da reabilitação econômica, aquelas exigências do Banco Mundial, sim, quer dizer, houve uma requalificação de mão de obra, redimensionamento da mão de obra, houve, portanto, excedentários, até mesmo nas empresas quase do Estado, os caminhos de ferro e tudo mais, foram, tanto, até lembro-me que ao nível mesmo das Forças de Defesa e Segurança, ao nível do SNASP, muitos tiveram que ir à reserva, portanto, havia um redimensionamento da mão de obra. Uhum. Mas isso, na altura, porque foi exigência do Banco Mundial, do FMI, desculpa. Mas, depois disso, não, nunca se fez. Portanto, eu penso que as próprias regras de economia têm exigências, mas que quando a empresa é uma empresa do estilo uma porca a dormir, que as pessoas vão aproveitar mamar enquanto está a dormir, então não se aplicam essas regras. Porque se aplicassem, seria rentável. Não é? E como não se aplica, está em falência técnica. E não só, porque todo mundo vai lá mamar. Mas, como eu dizia, para mim, se há alguém que é o primeiro responsável, não é? É o governo, e se alguém devia ser demitido, é o ministro do Pelouro. Em qualquer canto do mundo, uma situação daquelas é um escândalo. Olha, hoje recebi uma mensagem de Bilbao, Espanha, não é? Sim. Então, mandava uma mensagem que está a correr, diz que está a correr toda a Europa, a convidar que cada passageiro traga um bidô de 5 litros de jet para poder viajar na LAM. É o que está a correr. É uma vergonha. É uma vergonha autêntica. Ora, o governo, para lavar a cara, sacrificou um indivíduo. Mas para mim, quer dizer, é o ministro do Pelouro. Ele pode ser altamente competente, mas mostrou outras qualidades negativas. São qualidades não virtuosas, mas negativas. Aqui, nesta mesma mesa e neste mesmo programa, nós falamos dos escândalos dos caminhões da Gabinete de Prevenção e Combate às Calamidades Naturais, sim, não é? Sim. Contratando com a sua empresa. Portanto, os caminhões eram do ministro, da empresa do ministro, para transportar os produtos. Os contratos consigo mesmo, não é? Com o Porto de Climano, com a Correio de que ele é também acionista. Então, os escândalos dos aviões que foram maltratados já arrebentam no tempo dele. E nós vimos um ministro que, sei lá, até com aquela petulância, arrogância, tudo mais, de que nada lhe vai ocorrer nada. Sabe ele que tipo de costas é que tem. Nós não sabemos, só sabemos falar. Mas pronto,
como sempre, a corda partiu-se do lado mais fraco. Mas, para mim, não é o problema o António Pinto. Para mim, o problema não é António Pinto. Para mim, o problema é muito mais do que António Pinto. Ou é o ministro, ou é o governo, ou é todo um sistema, digamos que, institucionalizado. Ok. Vamos virar na página para olharmos para a suspensão de candidaturas das eleições autárquicas, tanto de 10 de outubro. Assistimos durante a semana à Comissão Nacional de Eleições dizer que não havia espaço para este processo avançar, porque, do ponto de vista legal, ainda não havia um instrumento. Como é que olha para este? A CNE está tão isolada assim, está numa ilha que não acompanha os processos de evolução ou de revisão da Constituição? Bom, como isto aqui está interconexionado, eu começaria por dizer que a semana passada nós estávamos aqui a debater esta questão. Hoje estava em crer que estaria pelo menos uma parte da equipe que esteve aqui comigo. E, mais concretamente, na pessoa do senhor Dr. Julião João Cumbana, que teria afirmado aqui com toda a categoria, não é? Que não havia nenhum impasse e que nós é que estávamos equivocados, porque não era correto tratar os dois processos como totalmente independentes, e que não devia ser as declarações que ouvimos da AER que nos permitiria dizer que o processo encalhou, né? Não, que estava errado. O interlocutor, Júlio João Cumbana, ainda admitiu que a chefe da bancada, né, da Frelimo na Assembleia da República simplesmente não tinha sido feliz nas declarações. Mas, em contrapartida, no dia 25 de 6, o senhor Presidente da República, no seu discurso do aniversário da independência, fazia declarações que estavam em sintonia, que subscrevia quase tudo o que também a sua chefe de bancada tinha dito. E eu gostaria que a STV, da mesma maneira que teria o convidado para o programa passado, pudesse convidá-lo para ele vir defender, porque as pessoas estão à espera dele para vir explicar-se, porque está a dizer que não é nenhum impasse, não é? E, entretanto, o Paulo Kunika diz: o avanço do processo eleitoral depende da aprovação das leis que estão encalhadas no Parlamento. O calendário está baralhado e qualquer outro programa de análise a estas situações que eu já assisti, só se fala de impasse. Tanto os comentadores como os moderadores. E eu dizia aqui que não é meu feitio vir para aqui para vir discutir a árvore e não a floresta. Discutir um particular do problema e não o próprio problema. E ele veio aqui para nos distrair, que eu penso que a própria televisão, a SOICO, a STV, não sei como é que a coisa está organizada, deve começar também a ver as pessoas que deve convidar. Por quê? Porque está a própria reputação do programa em si. Os programas, às vezes, a gente deixa de assistir, como aqueles dos nossos dinheiros, que a gente já não assiste. Exatamente porque quando a gente abre aquilo, quer dizer, só dá para ir para a cozinha, ver se há alguma coisa para comer, enquanto está a passar. Então, eu porque teria ficado um bocado irritado, gostaria, não
estou contra nada, ele estava no direito dele, mas gostaria que ele voltasse aqui para continuar a defender a tese de que não há impasse. Porque, na verdade, né, começando já com a resposta da sua pergunta, como nós ouvimos o porta-voz Paulo Kunik anunciar a suspensão das candidaturas para as 5ª eleições autárquicas de 10 de outubro. Isto vai, como dizia, provocar, né, um descompasso, um desregramento de todas as outras, né, atividades eleitorais previstas, desde os prazos e as próprias atividades eleitorais. Nós temos o processo de candidaturas, é um processo, não é? De candidaturas, e depois tem a escrutinação, e depois vai para o Conselho Constitucional, etc, etc, até que depois venha tanto o resto, os boletins, para aqui, para ali. Isso não pode se fazer enquanto há um impasse, que eu dizia, há um impasse. Quer dizer, não pode prosseguir, então tem que se esperar ou voltar atrás, é um impasse, porque o processo já está bem delineado. É como que uma viagem. E a gente chega num determinado troço, tem um buraco daqueles que é um autêntico precipício. Okay. Só podemos ou parar ali ou voltar para trás. Não podemos não considerar esse obstáculo o impasse da nossa viagem, que estava bem programada, com horas e tudo. Olha, até as tantas horas nós temos que chegar ao sítio X. E quando um determinado obstáculo vai desregrar esse programa, logicamente que se chama um impasse. Então, nós estamos perante um problema grave. Quer dizer, visto assim ao de leve, como até o próprio Dr. Kumbana dizia que não, a chefe da bancada foi infeliz, né? Mas que nisso não se poderia considerar um impasse. Não, isso é atacar o problema de ânimo leve, mas a verdade é uma. Nós estamos a caminhar perigosamente para aquilo que o povo já nem quer ouvir. Porque nós sabemos, até agora, as 3 guerras que preferimos muito apaixonadamente, muito simpaticamente chamar conflitos. Os 3 conflitos, de onde é que teriam surgido? Qual teria sido a causa? Exatamente nas divergências eleitorais. Devia ter sido em 99, que foi a primeira, ainda gritou fraude. Mas em 99 gritou muito mais. Mas pronto, estava como chefe de Estado um diplomata, conseguiu, né, ele até, passado algum tempo, ânimos arrefecidos, dizia meu irmão e tal. Mas depois, quando foi sucedido, por quem até para falar com ele até dizia que era mais fácil falar com o Papa, para não dizer Deus mesmo, do que falar com ele. E porque não parou este movimento, digamos, fraudulento, ele acabou, não é, perdendo o fôlego, como nós sabemos, zangou-se, foi a Nampula. Eu estava a lavrar um pensamento, numa das vezes aqui assim, sobre a ida dele a Nampula, que é para poder até abrir a consciência de algumas pessoas que andam muito eufóricas com a morte do Gakama. Muito eufóricas. O Gakama era um estratega, reconheçamos.
nós temos que nos abstrair dessa coisa de ciência, academia, etc, que a guerrilha muitas das vezes não tem nada a ver com a própria academia. Tem a ver com aprender as táticas da guerrilha e as técnicas da guerrilha. E o Gakama era um estratega. Quando distrai, não é, o seu adversário, ele vai a Nampula, desfoca todo o resto e focam-se só e somente sobre Nampula, onde ele estava. Ninguém me sabe dizer o que é que estava a acontecer, por exemplo, no seu bastião, na Gorongosa. E se nós formos a ver, depois disso, há o fenômeno Beira, mas quando ele se zanga da Beira, já não vai a Nampula, não vai para Gorongosa, porque as condições já estavam criadas. É por isso que eu ainda li um artigo de alguém aí, muito e bem, que mesmo depois de entregarem, né, as armas e desmobilizar, sobretudo, aqueles peões, né, que vão ser, portanto, algo de reinserção social, reintegração social. Mas lá onde há de estar com a sua empresazinha e tudo mais, há de estar de ouvido alerta. Quando o general disser, estes homens, mais uma vez, estão a ir embora. Basta ter o arsenal lá, a guerra tem condições de recomeçar. Mas eu dizia ainda que quer me parecer, sou livre de analisar as coisas e costumo até dizer, se eu me enganar, melhor, porque o povo sai a ganhar. Mas depois daquelas movimentações do STAI suspeitas com o recenseamento, com os cartões de recenseamento, com as recolhas que os próprios funcionários que eram abordados para recolher, é verdade que devolviam, mas depois de levar, a pergunta era para onde é que iam com os cartões? Nas escolas, nos bairros, todos os membros do partido entregaram, e até alguns que nem do partido eram, entregaram, foram chamados a entregar os cartões. E como ninguém sabe, nem nunca oficialmente, aliás, chegou a pronunciar-se, acho que é CNE ou STAI, a dizer que também não sabia o que estava a acontecer, porque não é verdade. Se não soubesse, haveria de ter tido uma ação mais enérgica. Então, porque Arnamo não tem confiança no seu parceiro desta empreitada, que podemos chamar empreitada da paz. Mas há aqui um princípio também clavicular, como o princípio da boa-fé, também existe o princípio da confiança. Okay. E não há aqui a confiança. E não havendo a confiança, independentemente de a atividade de desarmamento, desmilitarização ou integração, como queira chamar, também não ser uma atividade que se faça em 2 dias, né? E por vezes nem em 3 meses. Mas para além disso, diga-se, interessa a Renamo que primeiro haja as eleições autárquicas, pelo menos, para ver o que é que vai acontecer. Porque ir às autárquicas, depois de entregar e de qualquer maneira as armas, os homens, eu já disse, e eles também estão passando o seu cavalo de Troia. Exato, eu nem estou a ensinar o Pai Nosso ao vigário, eles sabem, só que o que estou a dizer é talvez alguma população abrir um bocado da vista e consciência. Renamo não vai entregar e
para poder até ver que eu não estou a dizer coisa que, sei lá, saia da minha cabeça apenas, né? Temos aqui uma entrevista do próprio líder antes da sua morte, de 4 de abril de 2018, que diz: nunca negociei isso, da condição do desarmamento à descentralização primeiro. Diz: descentralização é uma coisa e a integração dos homens da Renamo é outra coisa, que vem desde Roma. Se o objetivo da Frelimo é ver a segurança da Renamo sem armas, tudo bem. Mas as armas da nossa segurança só sairão das mãos dos homens da Renamo para serem entregues a instituições credíveis e equilibradas do Estado. Neste caso, a credibilidade destas instituições só é possível quando entrarem os comandos da Renamo nas forças de defesa de Moçambique, Forças Armadas, na polícia e no CISE. Aí, essas armas que estão nas mãos dos guardas da Renamo, que não são 2 nem 5 armas, serão entregues às instituições já do Estado e não serão entregues ao partido Frelimo. Sem acontecer isso, essa história de armas é uma grande conversa, porque a Renamo não vai retirar armas da sua segurança e entregar a um conjunto de pessoas que recebem ordens do partido Frelimo. Isso nunca vai acontecer. Aliás, todo mundo sabe isso desde 1994. E vem o sucessor do líder da Renamo, que vem dizer: é brincadeira isso. Reviravolta da Frelimo sobre a desmilitarização. É brincadeira. Isso é chantagem. O presidente Gakama, ainda em vida, explicou muito bem. É aquilo que eu disse, ainda há pouco tempo. Nós só vamos entregar as armas a uma instituição credível que represente todos os moçambicanos. É o que o líder, ele só está a repetir, né? E ele diz: nunca vamos entregar armas a um desconhecido. Vamos entregar as armas a quem? Ao partido Frelimo, para depois nos perseguirem com elas? Isso é que não vai acontecer. Não vamos entregar as armas enquanto os nossos oficiais não estiverem lá. Nós vamos entregar as armas quando estivermos bem representados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, assim como na polícia, porque assim temos a garantia de que essas armas não serão usadas para nos matar a nós próprios. Repito, para que esteja muito bem claro, isso nunca vamos aceitar. Ora bem, digo que nós estamos a caminhar perigosamente para aquilo que os moçambicanos não gostariam de voltar a ouvir. Perigosamente para uma nova guerra. E eu acredito, porque eu não estou a ver a chefe da bancada, não estou a ver a chefe da bancada, mesmo em representação de uma outra ala que seja adversa ao presidente da República, da Frelimo, o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Não estou a ver a pessoa que pode muito bem dar instruções dentro do seu partido, deixa a partir de agora de ser chefe da bancada. Eu não estou a ver a desobedecer o seu presidente do partido. Portanto, ela, para mim, é um pau mandado, a chefe da bancada, para poder ver qual é a reação. Vamos provocar isto e ficar à espera o que é que vai acontecer. Mas isto é mau, porque quando eclodir, deixa-me concluir pelo menos isto, quando eclodir mais uma vez um conflito armado, os que vão morrer não são filhos da Talapa, não são filhos de nenhum ministro, nem até daqueles generais das Forças de Defesa e Segurança. Serão filhos dos peões, do povo, aqueles que não podem dizer não, esta guerra não nos diz nada. A Frelimo tem que pensar nisto. Sim, mas a questão que lhe coloco é a seguinte: numa altura em que
pensava-se que o processo estava a fluir, este problema estava praticamente ultrapassado. Nós estaremos a recuar para o pomo da discórdia, que é o processo de... Estamos. Está mais do que evidente. Porque isto é um aproveitamento político maquiavélico do desaparecimento do líder da Renamo. Eu não quero alvitrar coisas mais, porque a própria morte dele, por mim, devia ter-se feito autópsia e tudo mais. O Yasser Arafat, a princípio, parecia uma morte natural, depois veio-se a saber que ele foi envenenado. Portanto, não vou por aí. Mas não deixa de ser um aproveitamento político, maquiavélico, não é? De má fé, por parte de quem ficou. Porque se eles conversavam, os dois, facilmente pode dizer que não. Mudando já do... Mas numa investigação, numa análise investigativa, você procura em todos os pronunciamentos enquanto o líder da Renamo vivia, né? Nunca houve um momento em que dissesse que uma coisa condicionava a outra. A coisa começa quando os tais acordos que têm que ser transformados em lei constitucional, em revisão pontual, começam quando entram na Assembleia. Quando entram, portanto, no Parlamento. Até com o líder da Renamo em vida. Tentou-se dizer que não, porque até porque a própria descentralização começou com a questão dos secretários e dos próprios presidentes, que começou a dizer não foi isso que nós falamos, não foi. Ora, como falavam ao telefone, às vezes iam lá conversar como bons compadres, e não sei se ficou alguma coisa escrita, o que é mau para coisas de um Estado é muito mau, porque todos nós somos falíveis. Foi o líder como podia ser o outro. Todos nós estamos sujeitos a isso. E o que é que fica? É por isso que os contratos, não é, são escritos hoje. Mas não foi sempre assim. Antes até era assim, mas porque quando um desaparece, o outro fica a dizer que não foi isto que eu... Era boca contra boca, né? 31 de bocas, como se costuma dizer. Então, é a razão porque agora nós estamos a assistir a isto. E não só, veja, próxima semana, se tivermos tempo, vamos analisar a própria proposta que até agora não foi aprovada, não foi discutida, destas leis processuais, leis instrumentais para materialização da parte substancial, da parte substantiva, não é? Que é aquela revisão pontual. Então temos que implementar, temos que materializar através de umas leis, digamos, adjetivas, processuais. Há de ver que, olha, passa o termo, mas já tem macaquices ali. Já estão a falar outra vez, não é? Em poder estar na lista lá, ou como cabeça de lista, indivíduos que não são daquela autarquia, que pode-se escolher um indivíduo qualquer dos três para presidente, e mais que a tutela, por exemplo, deixa de ser tutela do Ministério da Administração Estatal, passa para o Conselho do Ministro, uma coisa qualquer, quer dizer, já está-se a mudar muita coisa, mas pronto, eu vou resumir isto com o que eu concluí. A Frelimo está atrapalhada, sobretudo com a cidade capital. A cidade capital, se tivessem que ir à votação amanhã, caía. Numa eleição transparente, caía. E eu vou dizer mais, não porque a oposição tenha feito grande trabalho político, mas a Frelimo é que cavou
à própria sepultura. As pessoas estão por aqui. E eu cheguei a ver até alguma produção dos G40 que ainda existem, né? Alguns até aparecem aqui só para nos atrapalhar a cabeça, que diziam aquilo era a produção da oposição. Aqueles, vamos conversar em outubro, qualquer coisinha, vamos falar em outubro. Mas eu sei como é que o Estado funciona. Faz-se um estudo do estado de opinião todos os dias. A verdade é que chegaram à conclusão que não havia nenhuma manipulação da oposição. As pessoas, por consciência própria, é que estão mesmo decididas a mudar as coisas. Estão cansadas. Epá, eu não tenho culpa no cartório, mas estão cansadas da governação desastrosa da Frelimo. Este aqui é, digamos que, uma fatura que se paga quando se fica muito tempo na governação e, sobretudo, despreocupado com os problemas do povo. E a pensar que está a resolver os problemas do povo. Perante este cenário, por outro lado, os partidos estão de mangas arregaçadas para este processo, que vai ser em outubro. Como é que olha para o atual xadrez político nos três principais partidos? Falo do MDM, que já praticamente abriu a sua caixinha de surpresas, com exceção para Maputo. Esta inércia entre a Frelimo e a Renamo, quem abre primeiro a sua caixinha de surpresas? O MDM não contava, se calhar, até com esta situação de vir-se a suspender as candidaturas, com o risco até de se adiar. Avançou com as suas listas, sim, em termos de candidatos, quem serão aqui, ali e acolá. Mas a Frelimo está titubeante, está que nem um camaleão. A Renamo também, mas pelo menos a Renamo já se sabe, faltando apenas a confirmação de quem é de direito. Mas já se sabe que o candidato será o jovem Venâncio. Eu sei que lá dentro há uma tempestade dentro do copo, que está a tentar procurar fazer-se, mas eu penso que não vai lograr qualquer tipo de sucesso, porque de facto a própria Renamo chegou à conclusão que, se quiser sucesso na cidade de Maputo, terá que aceitar. Se a entrada dele foi caprichosa ou lá o que foi, mas em política, por vezes, na maior das vezes, tem que se engolir, às vezes, sapos maiores que o diâmetro da boca. E qual das opções a Frelimo deve... Que perfil deve ter o próximo homem que a Frelimo vai apostar para fazer face a este animal político chamado Venâncio? Eu não quero arriscar, só quero dizer o seguinte. Eu quero dizer o seguinte. Isto é assim. Ontem bastava a marca. Podias trazer alguém que ninguém sabia de onde é que foi escavado. Mas basta que estivesse envolvido numa Bastava máquina... ser candidato da Frelimo, okay. Nós sabíamos que ia ser. Agora está a ser ao contrário. Eu já vi ali uma série de candidatos. Gilberto Mendes, Samora Júnior, o Comiche, até Chafi, mas já desapareceu da linha. Né? Até falou-se do Xixava, mas já não se fala. O próprio Madraia, o secretário. Francisco Madraia. Sim, Francisco Madraia. Mas, se for a ouvir os que não são jovens da Frelimo, vais ver que em cada 100 nem querem saber, nem te perguntam, porque se não sabe quem é, ainda pergunta, mas quem é? Não estão preocupados. A situação não está muito boa para a Frelimo. Então, também,
como eu estava a dizer aqui, que o problema da cidade de Maputo pode estar a influenciar, para ver se conseguem ganhar tempo, para ver se dão um banho-maria com um pincel de Picasso ou de Leonardo da Vinci, mas vai trazer outro tipo de problemas. Eu não sei qual vai ser a reação também da própria Renamo, porque os outros vão para o micro, para o palco, né, para fazer barulho, não sei o que mais. Mas os outros não terminam por aí, porque é preciso saber que os que estão lá estão nervosos, estão cansados. Podem pressionar o general de modo a fazer porcaria. A nível interno, nos partidos principalmente, assiste-se um pequeno conflito de gerações. Por exemplo, o retorno, um provável regresso de Enéas Comis, que já deu para candidato à cidade de Maputo. Para candidato à cidade de Maputo, versus uma nova geração, uma avalanche de jovens que isso assiste-se também nos outros. Bom, há uma ideia de que ele traz um capital político. Sim. Há uma ideia de que ele traz um capital político. De facto, tem um capital político, mas um capital político interno. Ok? Ele é membro da comissão política, já fez o que fez, e quando passou pela cidade de Maputo, incluindo o jovem Venâncio, né? Gustavo Maningue do Dr. Comis, não é? E eu até acredito que votou por ele, né? Nessa altura. Agora podem estar em dois extremos, né? Mas há uma coisa, é que os que te colocam no poder não são só os seus membros. Os que vão votar, imaginemos que é o IMM, é o JM, e aqueles que não têm organização, que são os homens, não é? Adultos, que são membros e simpatizantes da Frelimo. Mas não chegam para o universo dos que vão votar. Se todos os outros não votarem por este, não verem nele o capital, não verem nele uma pessoa diferente da organização em que ele está incerto, não vai dar em nada. Portanto, é o que estava a dizer. Ele tem um capital político e tudo mais, os que sabem ler jornal, os cidadãos, né, de primeira, ou lá o que seja, mas não chegam. A cidade está mais cheia de cidadãos não cidadãos. Esse é que é o grande problema. Os indigentes. E são esses que eu votar. Naquele outro que até já se diz que é a voz do povo, né? E o ouvido do povo. Portanto, vai ser uma coisa renhida. Daí que eu digo, é a minha percepção, numa eleição transparente, o que também não é fácil, mas eu penso, estando o jovem Venâncio com a Renamo, aquilo que eu assisti em Nampula, na Frelimo não perdeu por acaso. Eu disse aqui um pouco. Você vinha com a tua mochila, meninas com mochila. Menina, sim. Vai votar? Sim. A mochila também? Não. Pendura aqui. A polícia bem colhida lá no canto sabia que aqueles homens estavam só a civil, mas não eram civis. Outra coisa, olha, lá dentro já da urna, né? Onde tem o posto de votação, olha lá como é que se chama. O boletim está aqui, tá, não sei o quê. Mas antes, tem telefones aí, objetos, assim, deixa aqui. Mas não, o telefone vai votar? Não, deixa aqui. Vai para o biombo, votou, leva as suas coisas. Há algum prejuízo? Não. E isso retirou aquele outro fenômeno de votar, fazer fotografia ao boletim para poder ir provar que eu votei a favor da causa, do sistema, com o risco de perder o emprego se você não mostrar. Mas se disser que, olha, tiraram-me o telefone, não podia. E muitos, aqueles que se falaram, que eu vi até os carros que trouxeram, eu vi pelo menos 3 machibombos de Nagui, estavam todos bem perfiladinhos e juntinhos. Todos aqueles que vieram naqueles transportes de Nagui
os outros vieram em carrinhas, em chapas dos distritos, já não poderiam mostrar aos seus chefes que eu votei em. Resultado, até lá por volta das 20 horas, Cololo não tinha vencido uma única mesa. Mas se não tivesse acontecido isso, era possível até vencerem todas. As pessoas tendo votado, mas com uma vontade estelionada. Aquilo que acontece com um burlão. Ele chega, diz, olha, eu tenho uma empresa, mostra toda a papelada e tal, não sei o quê. Eu queria, sei lá, um dinheiro para poder fazer isto, e depois vais entrar como sócio e tudo mais. Para depois você descobrir que não tinha empresa. Se tu soubesse que ele era um burlão, não havias de dar o dinheiro. Chama-se estelionagem. A burla, para ser burla, tem que ter, portanto, essa parte. Fraude, né? É claro que a burla fraudulenta em direito tem que ter um documento, um artifício para poder reforçar a estelionagem. Mas já aquela burla que não precisa de nenhum papel, é uma burla simples. Então, as pessoas haveriam de votar, ou teriam votado, mas uma vontade estelionada, portanto, coagida, psicologicamente. Mas se elas vão para a urna sem o telefone, para poderem votar, você nunca pode ter a certeza se votou no partido que lhe dá o emprego, porque o Estado confunde-se com o Partido Frelimo. Tá. Mesmo para encerrar esta nossa conversa, coloco-lhe uma questão que está ligada mesmo a este processo que antecede as eleições. Assistimos uma saída em debandada de membros do MDM com quase que um único destino, a Renamo. Não lhe é estranho que a Renamo seja o único ponto ou o único porto seguro para os membros do MDM? Ou para os membros que saem do MDM? A Frelimo não tem portas abertas, por exemplo, para estes membros? Não, eles não querem. Se estavam no MDM, alguns nunca quiseram estar na Frelimo, alguns estavam na Frelimo, saíram, não querem voltar para a Frelimo. Preferem ir para tudo menos a Frelimo. Okay? Se houvesse uma outra utopia, seria também uma leva a ir para lá. Por isso que agora vão para o outro lado. Uns vão mesmo com vontade de ir, digamos, aumentar o número, para dar forcing e tudo mais. Outros têm aquelas ambições, não é mal ter ambição, embora há pessoas que se levantam contra isso quando são as primeiras na dianteira da ambição. A ambição não é má quando é equilibrada. Entretanto, essa avalanche, para mim, eu acho que até é boa, porque vai começar a matar o tabu de que sair daqui para ir jogar naquele campo é porque você é traidor. Não, traidor o quê? Nós temos ainda aquela fita que nos foi inoculada, nem se gravou, aquilo foi gravar fora, abrir-se a cabeça e inocular, de que só a Frelimo é que é a santíssima neste país. Eu penso que isso está a degenerar-se. Partindo, primeiro, é preciso olhar a guerra da Renamo, quando é que termina? 92, né? Uhum. E as eleições de 94. Aquele que nasceu em 92, quantos anos tem agora? Tirando aqueles que estavam mesmo na zona do conflito, os que estavam na cidade, os que tinham 8 anos em 90, a guerra da Renamo não lhes diz nada. Okay. Então, de tempos a tempos, esse número vai sendo o maior número. Daqueles que não têm nada a ver. Já não são aqueles do nosso tempo que, primeiro, a pala era aquela.
não sabíamos olhar para outro sítio. Parece aquela pala do punk do presidente da Coreia do Sul. Olhar para frente. E nessa altura era só olhar para um único partido, que era o Partido Estado. Nessa altura era esse partido, que ainda até transportava e transbordava valores. Mas, como eu disse, o tempo passa, há uma degeneração e o que hoje os miúdos veem, só veem o lado negativo da Feira Livre. Quando você fala do... eu não estive, isso vocês é que viram. Mas está escrito, está bem. Mas nós, agora, o que nós sabemos é que não temos emprego. Se temos emprego, nós assistimos a todo estilo de nepotismo lá nos empregos, discriminação, só os filhos de, as filhas de, mais não sei o quê, quer dizer, todos os ismos lá nos empregos. Então, nós não estamos nem aí. Nós estamos votados a ir para Guava, para Tenga, para, não sei, Chinonanquilas e Companhia Limitada, nem dinheiro para construirmos temos, quer dizer, e entretanto tem alguns que se passeiam no super, hiper luxo, não é? Nos Bugattis, nos Ferraris de Companhia Limitada, até batizam, não é, os carros com um whisky, digamos, doirado, e whisky velho, né? E os champanhes dos melhores champanhes, né? Moet Chandon e outros champanhes aí bastante exóticos. E os jovens, aquilo chama-se transmissão sem fio, telefone sem fio. Agora com os WhatsApps e não sei o quê, qualquer coisinha vem para o WhatsApp, os gajos estão completamente, né, transtornados e, como é que eu devo dizer, revoltosos, né, com o pai da situação, os donos da situação. Daí que vai ser difícil. Hoje, o que está a acontecer, hoje o TM convoca uma reunião. Não vão as reuniões. Eu lembro um desses dias, aquela vez que até saiu nos WhatsApps, uma concentração organizada pela cidade de Maputo. Sim. Para, sei lá, graciar ou agradecer ao presidente os esforços, etc, etc. Mostravam aí uma meia dúzia de gatos pingados e tal, não sei o quê. Então, há uns jovens que eu conheço, então, você não está na manifestação? Por acaso até fui convocado, mas eu não fui. Estava aí a beber a cervejinha dele da ordem de manhã. Os próprios jovens da OJM. Já não vale a pena você convidar para uma manifestação daquela pessoas que não são as alinhadas. Naquela altura, convocávamos uma manifestação e ia todo mundo. Que não precisava ter cartão. Todos eram. Agora já nem todos são. Qual será o próximo destino de António Frangoullis? O meu? Seu. Deus é que sabe. Mas nada do que está-se a dizer. Já em outubro. Qual outubro? Este? Estou preocupado com este outubro. Peço dedicar à pesca. À vontade. Por acaso até sei pescar. Sem cana. Eu nasci em Vilanculos, à beira-mar. Não tenho problemas. Eu não sou aquilo tudo que desenham. Já foi pescado o olho por alguma formação política? Óbvio. Antes, muito antes, os olhos sempre pescaram. Fala de que informações? Da Renamo? Agora ou nessa altura? Agora, por exemplo. Agora, nunca ninguém me disse nada, mas eu sei do que está à volta de mim, mas não estou preocupado. Está aberto a convites? Não. Se a Renamo o convidasse, por exemplo? Não. António Frangoullis, muito obrigado pela sua presença. Pode estar descansado, estou a falar do coração mesmo. Não tenho nada contra ela. Aliás, viste-me há pouco tempo em Nampula e eu fui dar o forcing a Renamo, porque estava no até estou. Eu só anunciei o divórcio, mas ainda não formalizei o divórcio. Tudo bem. Mas quando o MDM da cidade de Nampula apareceu a dizer que dava o seu voto
Renamo nestas intercalares, na segunda volta e tudo mais. Olha, eu tive um patrocínio, peguei em mim, fui dar um abraço, dei a cara e tudo mais. Oposição. Sou oposição. Não quer dizer que eu seja daquele partido. Não. Oposição tem que se identificar como oposição. E nunca vai ser a oposição que, de dia, está a almoçar com Deus, à noite está a jantar com o diabo. Não. A oposição tem que se identificar. Não precisa nem fusão, nem coligação, mas tem que ter frentes comuns em várias batalhas que tem que travar. Só assim que podem chegar ao poder. Mas se deixarem dividir, porque eles não estão-se a dividir, estão-se a deixar dividir. São divididos por aquele que não quer a união da oposição, porque sabe que a oposição, quando se unir, é o fim dela. E tenho dito. Então, não é por me ter visto estar na Nampula, que daí eu vou passar para Renamo e tudo. Não tenho nada contra Renamo, mas não é proibido sonhar. Tá. Não é proibido sonhar. António Frangules, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que sexta-feira estaremos de volta para mais temas aqui por analisar. Estarei aqui. Tá. Ora bem, vamos a esta altura.